Olá, já está no ar o programa Passa no RH na TV Ambiental. Eu sou Ana Kátia Covre e aqui você sempre fica muito bem informado sobre ações que você deve colocar em prática na sua empresa. E nesse mês de junho vamos abordar sobre cultura organizacional. O que é essa cultura? Qual a necessidade que a empresa tem de implementá-la, implantá-la, de saber a sua essência? Então, fique ligadinho porque hoje esse é o nosso assunto. A cultura de uma empresa é como se fosse o DNA, identidade única, de acordo com o segmento de atuação. Mas, Jaciara, afinal, o que é uma cultura organizacional? A cultura, ela faz acontecer e marcar uma empresa. Pensa o seguinte, quando você olha para uma empresa, aquilo que te remete àquela empresa fala da cultura dela. Então, assim como para você tem um DNA e isso se traduz em uma série de comportamentos, tom de pele, que torna a Ana Kátia única, a cultura também fala de um DNA, fala que normalmente nasce da forma como foi concebido esse negócio. Quando a gente constrói uma empresa, a gente coloca dentro dela todos os sonhos, todas as vontades, tudo que a gente acredita, do que é certo e do que é errado. E isso fala da empresa. Isso é a nossa forma de mostrar a nossa cultura. Existem empresas que têm a cultura voltada mais para meritocracia, para excessiva produtividade, para bem-estar e qualidade de vida, com uma cultura muito forte de inovação. De que forma esse RH precisa trabalhar entendendo a cultura de cada empresa? O RH precisa entender muito claramente o que é aquela cultura para poder construir projetos que façam sentido. Vamos, por exemplo, pensar numa empresa em que a cultura é muito forte, voltada para a meritocracia. O RH precisa fazer sentido, construir políticas que melhorem o engajamento através do reconhecimento, de te dizer assim, Ana Kátia, parabéns, você fez isso faz sentido pra gente. Agora, como você ter uma cultura de meritocracia que também é muito bem falada, tá famosa no mercado, sendo que você não tem uma política de reconhecimento salarial que sustente quando alguém faz bem, você não tem a clareza na cultura, não está estabelecido de que eu valorizo e digo, você fez certo. E eu gosto disso. Então, o RH tem o desafio de traduzir essa cultura através de várias práticas, de ritos, de mecanismos e movimentos que sustentem e que façam o tempo todo essa cultura estar gravada na cabeça, no coração e faça sentido para aquela organização. A Unimed Vitória é um case de sucesso em relação à cultura organizacional. Mas, Cosme, conta pra gente. Essa cultura, ela veio nacional ou vocês tiveram que implementar algo regional? Na verdade, foram as duas coisas, né? O jeito de cuidar Unimed, que é a cultura que o sistema Unimed a nível nacional trouxe como proposta para todas as cooperativas, todas as Unimeds no Brasil, desde 2016, ele surge a nível nacional como uma proposta da Unimed do Brasil, como um resgate da vocação do sistema Unimed, da cooperativa Unimed, que é exatamente o cuidar de gente, né? O cuidar das pessoas. E a Unimed Vitória foi convidada pela Unimed do Brasil a participar desse projeto como uma das Unimeds piloto. Então, desde 2016, nós estamos implantando dentro da Unimed Vitória essa cultura chamada jeito de cuidar. E aí, nessa implantação, muitas das práticas que nós adotamos aqui na Unimed Vitória, elas foram encontradas a partir das nossas próprias características. Quais são essas características do capixaba da Unimed Vitória? Nós adotamos aqui na Unimed Vitória o jeito de cuidar considerando 5 pilares, que a gente chama de 5 passos do jeito de cuidar. O primeiro deles é confortar. A gente sempre diz para os nossos colaboradores que as pessoas que procuram a Unimed Vitória, os nossos clientes, os nossos beneficiários, eles nos procuram em momentos difíceis da vida. Então a primeira coisa que a gente precisa é oferecer conforto. E aí esse conforto é um conforto tanto em termos de infraestrutura, como também um conforto psicológico, um conforto emocional. Uma segunda característica é o acolhimento. Então nós queremos acolher as pessoas de um jeito diferenciado. A terceira característica, o terceiro passo do jeito de cuidar é o profissionalizar. Não basta oferecer conforto, oferecer acolhida, se eu também não atendo esse cliente
esse nosso beneficiário com muito profissionalismo, com muita técnica. O quarto é o individualizar, porque a gente entende que as pessoas elas precisam sentir que aquele atendimento, aquele acolhimento foi para ela. Então não é algo robótico, não é algo, um padrão de atendimento que a gente repete para qualquer pessoa. E aí, para finalizar esse ciclo do atendimento, o quinto passo é o encantar. E aí a gente sempre trabalha que, ao fazer todo esse ciclo, desde oferecer o conforto para o cliente, até chegar no individualizar, dele sentir que aquele atendimento foi especial para ele, eu consigo então encantar o cliente. Mas como a gente está falando de cultura organizacional, tudo isso é trabalhado aqui dentro da Unimed Vitória a partir das nossas próprias relações internas. Então não é algo que eu ofereço para o cliente simplesmente. Então os nossos colaboradores eles não são treinados a oferecer isso para o cliente. Ele é primeiro chamado a experimentar isso nas relações internas. Começa na relação do líder com a sua equipe, dos colaboradores dentro da própria equipe, de uma equipe com a outra equipe, e aí isso se expande e chega até o cliente. É por isso que o nome não é à toa, gente. É cultura. Vira-se uma cultura interna e que naturalmente isso é sentido, não é mesmo, pelos clientes. Vou dar uma pausa nessa conversa, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os benefícios da cultura organizacional. A gente sabe que boas práticas são sempre copiadas rapidamente, mas copiar uma cultura é algo perigoso e que também se enquadra, não é, Jaciara? Que não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de você compor o seu preço de acordo com o preço do concorrente. Você não sabe o que faz a composição dela, você não sabe as despesas, não faz sentido. Não adianta eu copiar a cultura de alguém e eu não sustentar através de evidências e de processos e de ritos. Por exemplo, não adianta eu dizer que a minha empresa tem como cultura a vocação para o cliente se eu não tenho todos os meus processos orientados para, de fato, atender bem. Então, quando a gente fala de que a tua cultura é voltada para o cliente, todas as práticas precisam ter como cerne aquilo. Então, as práticas, os processos precisam estar orientados. Então, não é fácil sustentar a cultura dos outros. Isso também deve trazer muita confusão mental, né, dos colaboradores, do que realmente a empresa quer, do que realmente a empresa é. Sem dúvida. A cultura ela precisa ser sentida e precisa fazer sentido. E que seus colaboradores entendam que o discurso e prática estão alinhados. Como construir essa cultura? Quando a gente pensa numa empresa, é importante que ela seja comunicada. O que essa empresa quer? Que valores essa empresa tem? No que essa empresa acredita? A que preço, independente das dificuldades, ela vai sustentar algumas crenças? Isso é sua cultura. Quais são os benefícios de uma empresa ter essa cultura enraizada, bem clara para os colaboradores? Para tudo. Hoje o mercado de trabalho, por exemplo, todo mundo conhece a cultura das empresas. Quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, a gente precisa, é o que é o tão famoso fit cultural, a gente precisa identificar nas pessoas valores, propósitos que façam sentido com a nossa cultura, que façam com que você entre e seja de forma muito suave, muito claramente abraçado. Você tem toda a tua cultura refletida em todos os processos. Recrutar, promover, desligar. Por vezes, eu vou desligar um colaborador porque o que ele faz não faz sentido para a nossa cultura. Não é sustentável para o nosso negócio. Vimos no bloco anterior que a Unimed Nacional tem a sua cultura organizacional bem enraizada, mas também dá essa abertura para trazer a regionalização, as características do capixaba do Espírito Santo. Cosme, de 2016 para cá, quais foram os benefícios perceptíveis? Nós podemos perceber assim, vários benefícios, mas eu destacaria dois principais. Um até com uma característica mais interna e outro externa. Quando eu digo esse de característica interna, é que a Unimed Vitória, em 2018, ou seja, 2 anos depois de nós começarmos a implantar essa cultura do jeito de cuidar, nós ficamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo guia da revista Exame. Isso foi uma grande conquista e, sem sombra de dúvidas, a gente sabe que isso é resultado desse trabalho interno com os colaboradores, ou seja,
Quando o colaborador ele sente que ele é cuidado, ele sente que ele trabalha numa empresa que é uma das melhores para se trabalhar. Ele se sente feliz no ambiente de trabalho, né? E isso repercutiu na avaliação que os nossos colaboradores fizeram. E nós ficamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar do guia da Exame a nível nacional. Cria esse valor, né, Cosme? Esse é o sentimento. Exatamente. E em relação ao ganho externo, um benefício externo, no ano passado, 2018, nós fechamos a nossa satisfação do cliente no final do ano com um resultado de 93% de satisfação dos nossos clientes externos. E aí a gente faz a avaliação da satisfação do cliente exatamente baseada nos 5 pilares do jeito de cuidar. Então eu identifico o quanto que o cliente se sentiu confortado, acolhido, o quanto que ele percebeu profissionalismo, individualização e encantamento no nosso atendimento. Então isso é um resultado que a gente consegue inclusive mostrar para a direção da empresa, mostrar para o nosso conselho de administração que sim, quando você investe em cultura organizacional, você consegue gerar valor e você consegue trazer resultados melhores para a empresa. Resultado excepcional, excelente. E olha, no próximo bloco agora, nós vamos conhecer alguns exemplos desse trabalho criado pela Unimed Vitória em relação à cultura organizacional. Sai daí não, que a gente volta já. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. O programa Passa no RH está de volta. Nós estamos na Unimed Vitória, aqui dentro do CIAS, conhecendo um pouco mais desse trabalho em relação à cultura organizacional. Cosme, existem muitas práticas hoje dentro da Unimed. Queria que você enumerasse algumas e contasse como que funciona, né, o objetivo, os benefícios. Desde que nós começamos a implantar a cultura do jeito de cuidar, esse cuidado ele começa desde o primeiro contato que a gente faz com o candidato para um processo de seleção. Então a nossa equipe de recrutamento e seleção, por exemplo, ela tem todo o cuidado na acolhida do candidato, de não deixar o candidato esperando. E na seleção também a gente tem o cuidado de buscar candidatos que estejam conectados com essa nossa cultura do jeito de cuidar. E aí como que nós fazemos isso? Nós inserimos nas nossas entrevistas, nas nossas dinâmicas do processo de seleção, técnicas para nos ajudar a perceber o quanto que o cuidado é também um valor para aquela pessoa, para aquele candidato. E isso vai desde coisas mais simples, como por exemplo, que ele nos dê um exemplo de uma situação em que ele cuidou de alguém e o que isso representou para ele. E aí você consegue perceber na entrevista o brilho nos olhos da pessoa quando ela conta que cuidou do pai, que cuidou da mãe, que cuidou da avó idosa, doente. E a gente percebe que essa pessoa ela tem em si mesma o cuidado como um propósito. E isso conecta essa pessoa ao nosso propósito, aquilo que nós buscamos. Não basta, na verdade, a pessoa preencher 100% as características de conhecimento para atuar em tal área. Ela precisa ter algo a mais, ela precisa ter algo humano para poder conseguir. E quando você fala sobre isso, me faz lembrar, porque vocês têm o Dia da Empatia aqui na Unimed, que é um projeto fantástico. Conta pra gente. Exatamente. O Dia da Empatia ele foi um marco, né, na implantação da cultura do jeito de cuidar, e ele já virou um programa que a gente repete todos os anos aqui na Unimed Vitória, que é um programa em que, durante um dia, nós promovemos em toda a Unimed Vitória uma troca de funções. Então, alguém, por exemplo, que ocupa um cargo de superintendência ou de gerência, ou até mesmo um diretor,
ele durante um dia vai vivenciar a experiência de um colaborador de uma área operacional. Então isso serve como uma experiência tanto para quem vem vivenciar essa experiência, de sentir na pele, né, a importância do trabalho do outro, sentir na pele as dificuldades do trabalho da outra pessoa, como é uma experiência rica também para aquele que recebe, né? Então aquele colaborador que recebe um gestor, que vem passar com ele um dia de trabalho, que vem sentir com ele as dificuldades, sentir com ele também as alegrias daquela função que ele exerce, ele também se sente valorizado no trabalho dele. Nós temos vários outros projetos e programas que nós fazemos aqui na Unimed Vitória com esse intuito de fortificar essa cultura do jeito de cuidar. Mas eu destacaria dois, né, que são muito importantes para nós. Um deles é o nosso programa Para Todos, que é um programa em que nós trabalhamos a diversidade e principalmente trabalhamos a questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nós temos cases, por exemplo, de colaboradores que entraram aqui dentro da cota de pessoas com deficiência e que entraram como auxiliares e assistentes e hoje estão como analistas. Participaram do nosso programa de seleção interna e foram promovidos dentro da Unimed Vitória. Então nós não queremos simplesmente cumprir cota, mas nós queremos desenvolver, cuidar dessas pessoas e desenvolvê-las dentro da cooperativa. E um outro programa que eu gostaria de citar, que é de fundamental importância para nós, é o Núcleo de Atenção ao Colaborador, que é um núcleo dentro do RH que faz um acolhimento do colaborador. Então nós acolhemos aquele colaborador que em determinado momento pode se sentir com o início de uma depressão ou com uma situação social, uma situação familiar e que isso pode estar impactando no trabalho dele. E aí nós temos dentro do nosso RH uma psicóloga e uma assistente social que fazem o acolhimento desse colaborador, fazem um primeiro atendimento desse colaborador e, se necessário, nós encaminhamos esse colaborador para que ele faça um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social daquilo que for necessário. Cosme, excelentes exemplos, e esse último é uma grande realidade em qualquer empresa. Mas o diferente é que aqui vocês têm esse cuidado voltado somente para eles. Exatamente, a gente sempre parte da questão de que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Nós estamos aqui para cuidar dos nossos clientes, dos nossos beneficiários, mas nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar dessas pessoas, dos nossos colaboradores que estão aqui para cuidar dos nossos clientes. E isso faz parte da cultura. É importante ter exemplos, né? Ter inspirações para a gente ter como um espelho. Qual você daria em relação a essa cultura no Brasil e no exterior? A gente tem muita cultura boa, né, para a gente compartilhar. Existe Google, existe a Disney, a tão famosa Disney, que tem a cultura muito forte orientada para o cliente, e aí inclusive lançou o tão famoso livro Nos Bastidores da Disney, onde ele coloca exatamente isso, como o princípio é atender e encantar, que essa missão não é só de quem está na limpeza, é de todos, do presidente ao faxineiro, todos precisam, nas suas atribuições, estarem voltados para encantar. Então é uma cultura muito forte, hoje difundida nas empresas, tem chegado ao Brasil vários métodos para poder difundir, fazer com que na sua empresa você consiga trabalhar esse princípio de encantamento, de experiência única. No Brasil, eu gosto muito de uma empresa que inclusive está aqui no nosso estado, que é a WEG Motores, que fica em Linhares. É uma potência enquanto empresa, é uma das melhores empresas para se trabalhar. E a WEG tem uma característica que veio lá do sul de sempre formar. A WEG tem programas consistentes demais, com sólidos programas para formar mão de obra. Então, é uma empresa que valoriza pegar ali em Linhares jovens que às vezes estão na lavoura ou que estão sem qualificação alguma, e ela abraça esse jovem e forma ele como um profissional ao longo da carreira. Então, é uma empresa que sustenta a sua cultura de desenvolver pessoas. E aí ela faz com que, na hora, eu não preciso pegar você pronto. Porque se a minha cultura é de desenvolver e de que eu quero que as pessoas, eu quero moldá-las da minha forma, na forma da cultura da minha empresa, nada mais digno do que eu contratar você pela sua essência enquanto ser humano e te capacitar no profissional que eu quero que você se torne. Que oportunidade! E olha, no próximo bloco, no último bloco, nós vamos conversar como trabalhar a comunicação interna dessa cultura organizacional. Sai daí não, que eu volto já.
Vocês viram que a Unimed tem muitos exemplos, aliás, excelentes exemplos, mas para que isso tenha essa eficácia, essa pontuação tão alta como os próprios colaboradores, né, deram a nota, precisa ter uma comunicação interna, gente, enraizada, bem feita. Cosme, como vocês conseguem trabalhar isso? Nós trabalhamos isso, na verdade, a questão da comunicação, né, utilizando até os nossos próprios colaboradores como os disseminadores dessa cultura. Nós identificamos dentro das nossas unidades colaboradores que são destaque na questão do cuidado dentro da própria equipe. E aí nós utilizamos até a própria equipe para ajudar a identificar esses colaboradores e nós nomeamos esses colaboradores como guardiões do cuidar. E então nós temos hoje, em cada coordenação nossa, em cada setor dentro da Unimed, 1 ou 2 guardiões do cuidar. Quem são esses guardiões do cuidar? São então essas pessoas que já dão exemplo do cuidado dentro das equipes e que nós, enquanto RH, capacitamos essas pessoas. Então nós trazemos essas pessoas para workshops, para treinamentos, onde nós trabalhamos a questão do cuidado com essas pessoas e eles são os grandes disseminadores dentro das equipes da questão do jeito de cuidar. Nós temos inclusive médicos que participam do programa junto conosco, então a gente trabalha tanto com os colaboradores quanto com os médicos, essa comunicação, mas partindo deles próprios. Cosme, todos esses projetos, essa forma de trabalhar, tudo isso passa pelo RH. De que forma o RH da Unimed trabalha, fica atento, como é esse olhar dele para poder criar tantos projetos que incluem as pessoas a entenderem, interiorizarem a cultura organizacional? Não é possível falar de cultura sem que o RH esteja envolvido, né? Porque a cultura ela vem de gente, ela vem das pessoas. E quem cuida das pessoas dentro da empresa é o RH. Né? Então o nosso RH é quem está à frente da implantação do jeito de cuidar dentro da Unimed Vitória. E a grande atuação do RH, na verdade, a partir da cultura do jeito de cuidar, é o RH sair de dentro da sala. Eu sempre falo isso com a minha equipe de RH, que nós não podemos ser um RH que fica dentro da sala esperando as demandas chegarem. Nós precisamos estar junto das pessoas. Muitos desses nossos programas, eles surgiram a partir da escuta das pessoas. E com isso, a gente consegue, ao mesmo tempo, perceber o quanto que os nossos programas, os nossos projetos estão influenciando nessa cultura do jeito de cuidar e o quanto que a gente pode também alterar, mudar, criar outros programas a partir daquilo que a gente escuta de demanda das pessoas. Até onde vai a responsabilidade dessa comunicação interna em levar essa cultura, né, para os colaboradores e esses colaboradores responderem de forma positiva na sua produtividade? Total. Quando a gente pensa que a comunicação em si não é uma entidade que as pessoas vão sentir se não tiverem ritos, se não tiverem comunicação clara. E comunicação não é só falar, é a minha prática, é sustentar o meu discurso em ações. É lógico que um belo plano de comunicação, a disseminação do que aquela empresa acredita, dos seus valores, sustentados por ações de RH, por exemplo, numa avaliação de desempenho, eu traduzir se o seu comportamento está ou não alinhado à cultura daquela empresa, faz com que sustente essa cultura. Então, quando a gente pensa comunicação, é legal a gente não parar para pensar só assim, é o que eu comunico na mídia social. Não, é ação de liderança, é ação das pessoas. Quando a gente tem o colaborador vivenciando essa cultura no sangue, não só na fala, é visível, porque você dá a esse colaborador a chance dele se sentir seguro no que ele pode fazer, ele é mais assertivo, as coisas estão mais claras e por isso eu posso agir. E se eu atrelo isso a um bom comportamento, a um bom profissional, é igual você botar assim, o fogo e o fósforo, a coisa vai, explode. Olha que bacana, por meio deste programa você conseguiu internalizar o que realmente é a cultura de uma empresa, a importância de trabalhar a comunicação interna para que essa cultura fique enraizada e isso acaba refletindo também no mercado. Eu agradeço muito a sua companhia e não se esqueça, no próximo programa vamos conhecer uma outra empresa capixaba, a Morar, a
forma que ela trabalhou a sua cultura nessa segunda geração que assumiu a diretoria da empresa. Agradeço muito a sua companhia e não se esqueçam, toda quinta-feira tem um programa novo no ar e você pode assistir todos os dias às 6h30 da manhã, às 8h15 da noite e à 1 da manhã. Um grande beijo. Tchau. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.